Olá, eu sou a professora Tatiane Félix, de Língua Portuguesa da Central de Concursos. Costumeiramente, nós viemos fazendo alguns vídeos que tratam de alguns aspectos importantes da norma culta da língua portuguesa. A nossa proposta não é apenas falar sobre temas que vão aparecer no concurso público, que é o nosso foco principal, mas fazer com que essas dicas também possam ser aplicadas no dia a dia, quando você for escrever um e-mail, quando você for escrever nas redes sociais ou falar, porque a norma culta faz parte da sua vida, faz parte da evolução da linguagem e é importante que nós tenhamos domínio sobre ela. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre duas expressões que costumeiramente as pessoas se equivocam no dia a dia. Quais são as expressões? Em princípio e a princípio. Você sabe utilizar? Sabe qual é a diferença de sentido? Sabe em que momento nós devemos aplicar uma ou outra? Fique atento a uma música que eu vou te mostrar. Hoje nós estamos mais light, hoje nós vamos de um pagodinho, para você saber a utilização então de uma dessas expressões. Acompanhe aí comigo. Vou confessar, a princípio tive medo de me entregar, mas me entreguei e naquele instante por você me apaixonei. Você escutou aí um trechinho de uma música de um grupo chamado Turma do Pagode. Olha que bonitinho o verso em que ele diz o seguinte: vou confessar, a princípio tive medo de me entregar, mas me entreguei e naquele instante por você me apaixonei. Bem simpática a letra, não é? Na letra ele usou então a expressão a princípio. O que significa a princípio? Nós usamos essa expressão quando nós queremos fazer referência a início. A princípio significa no início, inicialmente. Então, se eu disser para você, a princípio vou falar sobre um tema, depois falarei sobre outro. Então, toda vez que nós fizermos referência à ideia de início, a expressão correta a ser utilizada é a princípio. Muitas vezes as pessoas confundem a princípio com em princípio, que é usado numa outra situação. Para você entender então a diferença entre a princípio e em princípio, escute uma outra música agora, dessa vez bem lentinha, para você entender uma outra utilização. Vai lá. E canto uma canção, eu que em princípio acredito em tudo que me dizem. Basta um olhar mais sincero, um sorriso mais simples. Então, numa música chamada Essa Tal Mentira, um cantor chamado Sérgio Sampaio diz o seguinte, acompanhe na tela. Eu canto uma canção, eu que, em princípio, acredito em tudo que me dizem. Nesta frase, então, o autor resolveu usar a expressão em princípio. O que significa em princípio? Em princípio é o mesmo que você dizer em tese. Nós usamos essa expressão quando queremos fazer hipóteses. Então ele disse, eu que em princípio acredito em tudo que me dizem. Ou seja, eu que em tese, que hipoteticamente acredito em tudo que me dizem. Toda vez que nós quisermos então usar essas expressões, temos de saber em que contexto ela é utilizada. Para você memorizar, a princípio, ideia de início, em princípio é o mesmo que em tese. A lógica, então, que nos remete a hipóteses. Aprendemos mais uma? Fácil essa utilização. No dia a dia agora você vai conseguir usar num contexto mais adequado e nas provas de concurso este tema é solicitado em questões que solicitem o uso das palavras, que trabalhem com o contexto. Essas palavras ou expressões podem ser muito parecidas, mas como nós vimos, a contextualização, a interpretação é diferente. Deu para sacar? Bem fácil essa duplinha aí de palavras e de expressões que são bem parecidas. Espero que você tenha gostado, continue mandando as suas sugestões para novos vídeos e continue a praticar a língua portuguesa. Vem comigo que é sucesso!